Um ímã não deve grudar em aço inox? Será mesmo? E se o ímã gruda no aço inox, quer dizer que ele é falso? Fala, manos da engenharia! Você já topou com pessoas falando que aço inox bom é aquele que o ímã não gruda? Ou até mesmo testes feitos aqui na internet querendo demonstrar que se o ímã gruda em um aço inox, então ele é falso? Bem, nem todo aço inox é igual e a interação com ímãs depende da microestrutura do material, não da sua qualidade ou do fato de ser verdadeiro ou falso. Existem famílias de aços inoxidáveis que são naturalmente magnéticas e outras que em condições típicas não são. Então, por que isso acontece e o que realmente define se o inox é bom? Mas vamos lá. Por que alguns metais atraem ímãs e outros não? Isso tem a ver com o arranjo dos átomos e como os momentos magnéticos se alinham. Em termos práticos, para o inox, se a microestrutura for austenítica, estrutura cristalina cúbica de face centrada, o material é tipicamente não magnético ou apenas fracamente paramagnético. Agora, se ele for ferrítico ou cúbica de corpo centrado ou martensítica, que é uma forma tetragonal derivada do ferro, ele é ferromagnético e atrairá um ímã. Ou seja, o fenômeno está ligado às fases do aço presentes após a fabricação e tratamento. E quais são as famílias de inox e como isso afeta o ímã? Os aços inox austeníticos, como os das séries 300, por exemplo, o AISI 304 e o 316, e em condições recosidas, normalmente não atraem ímã. Já os ferríticos, como o AISI 430, e os martensíticos, como os 410 e 420, são magnéticos. Os duplex, como o SAF 2205, que combinam austenita e ferrita, tendem a ser parcialmente magnéticos. Portanto, o comportamento frente ao ímã é um retrato da microestrutura onde a austenita, em geral, não é magnética, a ferrita e martensítica são magnéticas, e quando se tem uma mistura, possui magnetismo intermediário. Mas eu já ouvi falar que o níquel é o segredo do inox que não pega ímã. Isso é verdade? Em parte, sim. O níquel é um estabilizador da austenita. A ISI 304, por exemplo, a composição típica gira em torno de 18% de cromo e 8% de níquel, o que favorece a fase austenítica não magnética. No AISI 316, além do cromo e do níquel, há molibdênio, tipicamente 2 a 3% para melhorar a resistência à corrosão por pitch em ambientes com cloretos. Já o AISI 430, um inox ferrítico comum, tem cerca de 16 a 18% de cromo e pouco ou nenhum níquel, sendo naturalmente magnético. O AISI 410 martensítico tem em torno de 11,5 a 13,5 de cromo e conteúdo de carbono que permite endurecimento, também exibindo magnetismo. Mas por que um AISI 304 às vezes pega ímã só nas bordas dobradas ou áreas deformadas? A resposta está na martensita induzida por deformação. Quando o 304 sofre trabalho a frio como dobra, repuxo ou estampagem, parte da austenita pode se transformar em martensita, que é ferromagnética. O resultado prático é um 304 que permanece pouco magnético nas regiões não trabalhadas e apresenta atração perceptível onde foi deformado. Isso não significa que o material seja falso ou de baixa qualidade. É um efeito metalúrgico, bem conhecido em aços austeníticos com certas combinações de cromo e níquel. Percebeu como até um simples teste de ímã esconde uma engenharia de materiais super complexa? Desvendar a verdade por trás de mitos e entender a fundo cada detalhe técnico é o que diferencia um bom engenheiro. E se o seu objetivo é se transformar em um profissional de destaque em uma das maiores empresas do Brasil, essa mentalidade é ainda mais crucial. Eu estou falando da Petrobras e a concorrência é forte. As provas são rigorosas e exigem um conhecimento que vai muito além do básico, sem espaço para achismos ou testes superficiais. Muitos engenheiros talentosos ficam presos em testes de ímã superficiais na hora de estudar para concursos,
sem um método que realmente mostre o que é essencial para as provas. Pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês uma parceria que pode fazer a diferença na sua preparação. O Concurseiro 01 é uma plataforma reconhecida por sua eficácia na preparação para concursos de alto nível. Se você busca uma preparação que realmente te leve para dentro da Petrobras, sem achismos, com base em fatos e resultados comprovados, o seu próximo passo é simples. Aponte a câmera para o QR Code aqui no lado ou o link na descrição do vídeo e venha ser o próximo engenheiro detalhado a conquistar sua vaga na Petrobras. Mas será que a solda também pode ligar o ímã no inox que antes não pegava? Pode. Em cordões de solda de aços austeníticos é comum existir uma fração de ferrita delta no metal de solda para reduzir a suscetibilidade a trincas por solidificação. Essa ferrita é ferromagnética, então um ímã pode grudar na região do cordão ou na zona afetada pelo calor, mesmo que o corpo do material seja majoritariamente austenítico e não magnético. Novamente, isso não denuncia falsificação, denuncia a presença de uma fase magnética localmente por projeto de soldagem. Mas vem cá. Um aço inox magnético significa pior contra a corrosão e não magnético significa melhor? Não necessariamente. A resistência à corrosão depende da composição e do ambiente, não do magnetismo. Há inox ferrítico, a ISI 430, em geladeiras e painéis que funcionam muito bem em ambientes internos e secos, apesar de serem magnéticos. Em ambientes marinhos ou com cloro, o AISI 316 costuma ser preferido pela presença de molibdênio. Já o 430, embora útil e econômico em aplicações internas, tem menor resistência à corrosão por pitch em cloretos. Portanto, grudar ou não grudar um ímã não classifica o desempenho anticorrosivo. E existe aço inox falso? Infelizmente, há casos de materiais mal especificados ou rotulados incorretamente. Mas usar um ímã para diagnosticar falsificação é um atalho enganoso. A diferença entre material inadequado para aplicação e material falsificado é grande. E o ímã não distingue isso. E como verificar de verdade qual é a liga? Para identificação confiável do grau, usa-se métodos de PMI, ou Positive Material Identification, como espectrometria por fluorescência de raio-x ou por emissão óptica, que medem a composição química e confirmam teores de elementos como cromo, níquel e molibdênio. Certificados de material do fornecedor com rastreabilidade e norma aplicável também são fundamentais. Ensaios de corrosão específicos ou critérios como PREN ajudam a comparar desempenho em ambientes com cloretos. Nada disso é substituído por um ímã. E dá para usar o ímã para alguma triagem rápida no dia a dia? Bem, sim, mas como uma triagem e com cautela. Se um componente é fortemente magnético, você pode suspeitar de ferrítico ou martensítico. Se é praticamente não magnético, pode ser austenítico em condição recosida, e se é meio termo, pode ser duplex ou austenítico deformado. Mas isso é só um indício preliminar e não serve para testar qualidade, autenticidade ou adequação à aplicação. Para projeto, compra e especificação responsáveis, peça o grau, verifique normas e utilize fornecedores com documentação técnica e histórico confiável. Então, qual a mensagem final para quem associa bom inox a não pegar o ímã? A mensagem é: magnetismo não é critério de qualidade do inox. Ele revela no máximo qual fase metalúrgica está presente, e isso varia com a família da liga, com o processamento e com a composição. O que define se um inox é bom é ele ser adequado ao ambiente e à função, e o ímã não conta essa história inteira. Se você viu um vídeo com o teste do ímã como veredito de autenticidade, vale a pena perguntar: qual é a família do inox em questão? Qual foi o processo de fabricação e qual é o ambiente de uso? Essas três respostas explicam praticamente todos os casos em que um ímã gruda no inox e ao mesmo tempo desmontam a ideia de que grudou, então é falso. Na engenharia, contexto é tudo, e no inox, contexto significa microestrutura, composição e ambiente. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso à nossa lista de cursos recomendados.
para você elevar seu nível técnico e desenvolver novas habilidades. E aí, já tinha visto esse teste do ímã com o inox? Era um que acreditava que o aço inox não podia atrair ímã? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.